Olá, queridos irmãos. Vamos estar começando o nosso culto com a leitura de Salmo 34. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltaremos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém. Vamos estar orando nesse momento. Pai amado, nós te agradecemos por mais essa manhã, essa tarde, e que nós queremos, ó Pai, consagrar esse culto, dedicar esse culto a Ti. Recebe, ó Pai, a adoração, recebe o culto, fala também através da Tua palavra. Nós agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor. Jesus, eu quero ser igual a Ti. Amar o que Tu amas, quero estar onde Tu estás. Meu coração igual ao Teu, meu coração igual ao Teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, quero ser as Tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus, humilde como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus. Jesus, eu quero ser igual a Ti. Quero amar o que Tu amas, quero estar onde Tu estás. Meu coração igual ao Teu, coração igual ao Teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as Tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus. Humilde como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus.
apenas como Jesus. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Deus, eu quero ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Quero ser, Senhor. Vamos estar lendo a palavra de Deus para hoje, em Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governadores das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Nós estamos continuando a série sobre raízes e frutos. Nós temos falado desde o começo, primeiro, da importância de permanecer nele. Depois falamos também de deixar a palavra de Deus penetrar profundamente em nossos corações, aprofundar as raízes em nossa vida. Deixar também o Espírito Santo ministrar em áreas que precisam ser cuidadas, especialmente aquelas que estão também enraizadas, e que Ele possa também tirar com o lavar da palavra de Deus, com a ação do Espírito Santo, para que não haja bloqueios em nosso crescimento diante do Senhor. E falamos depois sobre a importância de intencionalmente nós separarmos um tempo com o Pai e ter isso como prioridade em nossas vidas e buscar aquilo que é da vontade dEle e viver para aquilo que é importante em nossas vidas. E semana passada, continuando, nós falamos sobre também a importância da comunhão, né, com nossos irmãos e da comunidade em nossas vidas, para que juntos possamos criar raízes profundas no Senhor, junto com a igreja. E hoje queria falar de um último componente também para ajudar cada um nessa jornada de criar as raízes profundas no Senhor, e é justamente a área de servir.
né? E o viver e especialmente viver com coração de servo. E o texto que a gente leu exatamente hoje em Mateus, fala sobre isso. Quando eu penso em Jesus, Jesus foi o perfeito exemplo, de alguém que tinha junto, nele só, a grandeza e a humildade, demonstrada na vida humilde e na vida de serviço que ele teve. Esses dois conceitos, grandeza e humildade, no mundo que a gente vive, elas dificilmente conseguem andar juntos, né? Porque aqueles que são grandes, aqueles que são poderosos, aqueles que estão em posição de autoridade, muitas vezes a gente associa, as pessoas demonstram mais o quê? Orgulho, mostram prepotência, mostram um modo de tratar as pessoas um pouco de cima para baixo. E raramente nós vemos pessoas que estão dispostas a servir, né? E quando serve a gente fica até assustado, né? Por exemplo, no nosso país nós temos os ministros, né? E os ministros, eles estão aqui para o quê? Para servir a nação. Mas muitos pegam a posição, ou então mesmo as autoridades do nosso país, às vezes vão pegar as posições para poder ganhar algo em cima, né, por estar nessa posição. Mas quando a gente ouve essa palavra ministro, a palavra ministro vem derivada da palavra servir, né? Quer dizer, ministrar é servir, e ministrar não é estar acima. Ser um ministro não é estar acima. Talvez posicionalmente possa considerar, mas a função dele é servir. Eu costumo falar na igreja que grandeza e humildade foram expressas perfeitamente na pessoa de Cristo. E essa grandeza, ele quer que nós expressamos essa grandeza, mas a forma como ele deseja que expressemos essa grandeza não é segundo o padrão do mundo, mas segundo o que a palavra ensina. E o que a palavra ensina, o que a gente leu, é ser o menor, né? E ser menor, ele vai contra também o que o mundo prega. Ser o menor para muitos não é ser não notado. Ser um menor, a pessoa não vai ser reconhecida. E a gente vive num mundo onde as pessoas buscam afirmação, buscam validação e buscam ser reconhecidas. Exemplo disso são as milhares de pessoas diante das redes sociais que querem ser ouvidas, que querem que as pessoas curtam seus comentários, curtam as suas fotos. As pessoas vão em busca de sair do anonimato para serem famosas de alguma forma, porque é onde as pessoas querem realmente a aceitação também, querem a validação, né? Querem ser reconhecidas. E ser o menor não é algo que é muito atraente nesse ponto. Mas é justamente aí, tomando o desafio da palavra de Jesus, né, conforme que a palavra de Jesus diz, em buscar ser o menor, é aí que nós vamos encontrar, inclusive, aonde estamos enraizados. Aonde a nossa identidade está. Tá? E vai surgir e se resumir a duas perguntas. Nós estaremos plenamente satisfeitos nele, ou seremos constantemente pressionados a sermos moldados pelo mundo, a termos o pensamento do que o mundo quer que nós sejamos. E um pastor que eu gosto muito, ele disse o seguinte: ao entrar na revelação de quem somos nele, nós devemos nos apegar a seus exemplos e não retornar à versão mundana de grandeza, liderança e realeza. O que o mundo faz? A visão mundana faz? Ele transforma humildade em poder, autoridade em domínio e amor em egoísmo. E Jesus não viveu assim. Jesus não somente entregou a sua vida por nós, mas a forma como ele serviu as pessoas revelou a sua grandeza, o seu imenso amor por nós e a sua humildade como exemplo para todos nós. E ele serviu pessoas
que ninguém imaginava que ele pudesse servir. Ele se relacionava com pessoas que pessoas não gostavam de ficar em volta dessas pessoas, não queriam servir, as pessoas não eram nem consideradas gente para as pessoas da época. E exemplo disso é a forma como ele tratou e serviu os cobradores de impostos e prostitutas. A forma como ele lidava com as mulheres, a forma como ele cuidava e lidava com as crianças, né? A forma como ele lidava com os marginalizados, né? Era muito especial. Jesus, ele serviu a todos. Eu já mencionei, inclusive, também na pregação antes da Páscoa, o próprio lavar os pés dos discípulos. Isso, a gente sabe, cabia aos servos da casa. E ao fazer isso, ele mesmo falou que seguissem, os discípulos seguissem o exemplo dele, né? E ele, como mestre e líder, foi o exemplo para seus seguidores. E algo que eu particularmente creio, que se você conheceu a Jesus, se alguém conheceu a Jesus verdadeiramente, este terá dentro de si o desejo de servir, já semeado no coração. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Jesus está em nós. E Jesus, em sua essência, serviu. Então, a semente do servir já está em nós. O ímpeto de servir estará em nós. E essa semente ela vai crescer em nossos corações, vai crescer em nossas vidas e vai ser aperfeiçoada e amadurecida em nós pelo poder do Espírito. Porém, todos sabem que haverá também há uma grande batalha em nós. O nosso velho homem gritando. Né? Aquele homem que quer ser reconhecido, aquele homem que quer ser validado, aquele homem que quer ser aplaudido. Né? Aquele velho homem que quer as melhores posições, aquele que dominava, que quer dominar, aquele que quer estar em primeiro. E é nessa área também que Deus irá trabalhar profundamente em nossos corações. O caminho que Ele traçará em nossas vidas, o caminho que Ele vai mostrar em nossas vidas, certamente vai entrar em conflito com o que nós desejamos. E Jesus, Ele mostrou o caminho, né, através da sua vida. Ele servindo as pessoas. E mais uma vez, pessoas que, se alguém pensasse em servir para chegar em alguma posição, não era o tipo de pessoas que as pessoas serviriam. Porque as pessoas serviriam pessoas que talvez estariam em posições superiores. Né? E inclusive, Jesus ele mostrou o caminho de quem quisesse ser o maior e quem quisesse ser o primeiro. Creio que vocês são familiares dessa passagem, mas o texto mostra e expressa claramente esse caminho. Fala assim: quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Para ser grande, portanto, no conceito de Jesus, ser grande é ser servo. Agora é interessante, quando a gente ouve, sim, tenho que servir. Mas como o nosso coração já vem contaminado, muitos corações nossos, com o ego, né, no centro, com o coração, com o ser humano querendo gritar lá dentro, né, em ser o centro. Né? Alguns pensariam assim: para ser grande então, eu só tenho que servir. Conforme Jesus falou, para ser o primeiro eu tenho que ser servo então. Tem que ser escravo, eu tenho que só servir, eu tenho que só fazer isso. Então eu vou servir aqueles que estão em posição mais alta do que eu vou servir na igreja os pastores, eu vou servir na sociedade aqueles que são grandes, o meu chefe, o presidente, o governador, o rei, autoridades. Né? Geralmente é isso que vem na cabeça, mas espera aí, esse caminho já é trilhado pelas pessoas do mundo. Por quê? As pessoas no mundo vão agradar aqueles que estão em posição superior para poder galgar, para chegar na posição que ele almeja. Né?
A gente sabe, os famosos puxa-sacos fazem tudo para aqueles que são superiores, para que essa pessoa também possa, ele próprio possa chegar a uma posição superior. Né? E não era disso que Jesus falava. Com isso eu não estou falando que você não deve servir as pessoas em sua volta, os seus superiores. Claro que a gente tem que servir. Porém, quando Jesus falou, não era propriamente disso que ele estava falando. Por exemplo, ao lavar os pés, Jesus serviu aqueles que, teoricamente, a gente sabe, eram menores que ele. E ele mesmo afirmou isso. Em João 13, versículo 13 e 14. Vamos ler junto. Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Portanto, ele falou, lave os pés uns dos outros, assim como eu fiz. E eu sendo mestre, eu sendo senhor, se eu lavei os pés, façam isso uns com os outros. Mas ele também estava apontando para outra coisa. Façam isso também para aqueles que são menores que vocês. E um texto que corrobora com aquilo que eu estou falando agora, né? Ele falou algo, inclusive, que era mais chocante ainda, né, para as pessoas. Ao mencionar sobre aqueles que faziam a vontade dele, em Mateus capítulo 25, versículo 37 a 40, a gente vai ler esse texto. Diz assim o texto. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede lhes demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Palavras do rei. O rei era o rei superior. E ele não falou para eles servirem a ele. Mas o que ele falou? Se vocês servirem ao menor, estarão me servindo. Uau! Gente, servir ao menor é servir a ele. E isso vai contra o que o mundo prega. Isso está longe dos holofotes. Apesar que tem gente que usa a caridade para aparecer. Desculpa, tem todo tipo de pessoa. Pessoas vão fazer toda a propaganda, né, com os pobres, com os que são menores, né, para chamar atenção para eles mesmos. Já vi trocentos vídeos desse tipo. Né? Não é disso que Jesus está falando. É servir de coração aqueles que são menores. Não estar nos holofotes. É ir contra o ego, nosso ego. E, gente, você já parou para pensar por que Jesus fala para servir ao menor? Por quê? Gente, o que é o menor, ele não tem o que dar de volta para a gente. Não pode dar nada em troca. E se a pessoa faz, deve fazer por compaixão, deve fazer por amor. Servir ao menor requer o quê? Humildade. Requer humanidade, requer sacrifício, requer amor, requer renúncia, requer o se esvaziar. E por aí a gente simplesmente vai mostrar aonde está o nosso coração. Aonde as nossas motivações estão plantadas, estão enraizadas. Será que é ser reconhecido pelos homens ou ser reconhecido por Deus? E ali, no lugar secreto do nosso coração, veremos que, no fundo, ao servirmos ao menor, essa certeza que a gente tem, quando a gente serve o menor, nós servimos a Jesus, e a gente descansar nesse fato vai mostrar realmente que estamos enraizados nele. É um grande teste para ver onde está o nosso coração. Há um outro texto que corrobora com esse pensamento.
em Lucas capítulo 17, versículos 7 a 10. Vamos lá. Lucas capítulo 17, versículos 7 a 10. Diz assim a palavra: Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo, e depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. O que você sente quando lê esse texto, ou quando você leu pela primeira vez esse texto? Eu não presto mesmo. Deve ser isso que Deus está querendo que a gente sinta. A gente pode ler esse texto com a impressão que Deus quer que a gente sempre sinta que a gente não fez mais que a obrigação. Né? Parece um Deus sem sentimento para alguns. Né? Você tem que servir mesmo. Né? Sem esperar nada dentro. Talvez a gente pense assim, mas não faz parte do caráter de Deus, porque Deus recompensa. Deus mesmo fala em outro texto, muito bom servo fiel. O que está querendo dizer aqui? Gente, se a gente pensar no contexto que a gente está falando hoje, né, do que a gente acabou de falar, fica bem mais claro, gente. Pessoal, quando pensamos em servir, em primeiro lugar, a gente precisa sair a partir da mentalidade de que fazemos aquilo que já faz parte de nossa essência. Nós não estamos servindo porque alguém mandou a gente fazer, mas o servir já está plantado, já faz parte de nosso ser como filhos e filhas de Deus. Então é natural servir. Nós não servimos para agradar a homens, ou querendo receber alguma recompensa no mundo. Simplesmente o servir faz parte de quem somos. E se você está enraizado em Cristo Jesus, tenha certeza que o servir está enraizado em você. Nós não servimos para ganhar elogios, a gente nem precisa disso. Pessoal, você já ouviu pessoas falando assim? Eu dei a minha vida para essa igreja, e é isso que eu recebo em troca? Você não sabe como eu servi os pastores, os líderes daqui, tal. E é isso que eu recebo? Gente, se a gente serviu para isso, com essa expectativa, a motivação estava errada. Ouça isso, nós servimos a partir de quem nós somos. Nós servimos por já sermos filhos de Deus. Como disse o autor de um livro, servimos como um presente para Deus, não para ser vistos pelos outros. Servimos como um presente para Deus. Amém? Com certeza, pessoal, nós vamos receber a recompensa do nosso serviço do Senhor. Como eu falei, a Bíblia diz isso. Mas acima de tudo, servir vai demonstrar aonde está enraizado o nosso coração. Eu faço essa pergunta na palavra de hoje. Como está o seu coração hoje? A quem você tem servido? Como eu falei, como filhos e filhas de Deus, servir deve estar em nossa essência. Eu oro para finalizar então, para que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações e em nossas motivações erradas em servir. Tirar de nós as raízes que buscam validação e reconhecimento dos homens. E que Ele mude nossos corações. Aquelas motivações que querem servir para chegar em algum lugar, alguma posição, algum reconhecimento. Usando servir para algum fim. A gente serve não para algum fim. Nós servimos
porque somos, mas que nós reconhecemos que o servir está em nossa essência como filhos de Deus. E servindo, nós estamos refletindo Jesus em nós. Especialmente servindo ao pequeno, servindo ao menor, sabendo que assim nós estaremos servindo com certeza ao próprio Jesus. Servir alguém que está acima de você, sim, a gente tem que servir, pode servir. Mas nem sempre servindo aquele que está acima, nós temos a certeza que estamos servindo a Deus, a Jesus. Mas servindo aqueles que são os menores, a Bíblia diz, toda vez que você serviu a esses, você serviu a mim. Então, a quem você quer servir? A palavra diz em João capítulo 13, 17, vamos ler juntos. Agora que vocês sabem essas coisas, e qual é o contexto? De servir, de lavar os pés. Felizes serão se as praticarem. Ele disse, após falar em servir. Meus queridos, não traz uma enorme satisfação, uma enorme alegria e gratidão quando servimos? Especialmente aqueles que não têm nada a oferecer de volta a nós. Por que isso? Sabe por quê? Quando a gente serve ao menor, nós estamos experimentando a própria essência de Jesus. Ele veio servir, não para ser servido. Ele era o grande. Ele era o Altíssimo, que se esvaziou, se tornou como um de nós e serviu a cada um de nós que somos muito menores que Ele. E ao servir ao menor, nós estamos nos parecendo com Ele. E vem uma enorme alegria, porque é a nossa essência que está sendo ativada. A palavra de Deus diz, a maior alegria em dar do que receber. E quando nós oferecemos nosso serviço, existe uma enorme alegria, porque a essência de Deus é dar. Que você possa refletir nessa manhã, que a palavra tenha falado ao teu coração também, e que nós possamos buscar, ver aonde está o nosso coração, buscar servir olhando para Ele, com a motivação nele, mas servir realmente aqueles que o Senhor deseja que nós sirvamos. Quem tem sido o menor ao nosso redor? Quem tem sido o fraco em nosso redor? Quem tem sido pequeno ao nosso redor? Que o Senhor possa falar ao teu coração e que nessa semana você pratique essa palavra que a gente compartilha hoje. Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, por tua palavra. Senhor Deus, obrigado porque a essência do servir está em nós, porque o Senhor já habita em nós. Nos ajuda, Deus, a poder desenvolver, a praticar, a fazer crescer esse servir em nossas vidas. E ao servir ao Pai, olhamos para Ti. Que o servir esteja em nossa essência. Que servir não seja um meio, mas servir seja a própria essência de alguém que quer glorificar a Deus. Meu Pai, obrigado. Nos ajuda a olhar aqueles que são menores em nossa volta. Nos ajuda, Pai, a praticar a Tua palavra em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Desejo mais uma vez uma ótima semana. Cuidado ao voltar de volta aos trabalhos, que muitos estão voltando, né? E lembrando mais uma vez sobre a campanha do agasalho, tem as informações no site. E também as cestas básicas, aqueles que precisam ter uma inscrição, aqueles que querem doar, tem outra. Se você quer indicar outra pessoa, tem também uma folha de inscrição. E que a gente possa ajudar uns aos outros nesse tempo tão difícil. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus
seja sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, sobre a tua igreja reunida de casa em casa, de agora para todo sempre. Amém.